Fala pessoal, José Ferreira aqui mais uma vez. Eu sempre achei que procrastinação era falta de vontade de trabalhar, mas eu percebi que às vezes eu procrastino mesmo as coisas que eu mais quero realizar. Como eu já falei para vocês, né, tenho vários projetos, várias coisas que eu quero fazer e várias coisas que eu estou fazendo, né? E às vezes eu me pego no meio da procrastinação, né? Mas o que é a tal da procrastinação, né? Num conceito muito, assim, uma definição mais próxima do dicionário, né? A definição de procrastinação é o hábito de você adiar tarefas, as coisas que você tem que fazer, mesmo sabendo que isso pode vir a se tornar um problema, né? E você acaba deixando de fazer isso, fazer as coisas que devem ser feitas, né? E assim, acaba existindo um mito, né? De que nem todo procrastinador, de que todo procrastinador é preguiçoso, tá? Mas isso não é uma realidade, né? O procrastinador em si é uma pessoa comum, que ela sabe das atividades, mas em alguns casos existem alguns fatores das quais a leva a realizar outras atividades que não são as essenciais do momento, né? Não são aquelas que ele deveria estar realizando, né? Por exemplo, quantas vezes hoje em dia você pega o seu celular para poder responder uma mensagem e acaba de trabalho e acaba fazendo outra coisa, abre o Instagram, abre o TikTok, abre outra rede social, dá uma olhadinha aqui, dá uma olhadinha ali, abre uma mensagem pessoal e fica nesse meio. E às vezes parece que a pessoa está ali fazendo aquilo meio que na intenção de deixar a atividade que ela tinha a fazer, né? E não é muito bem isso que acontece de verdade, né? Na cabeça da pessoa, ela não está realizando aquela atividade sem, assim, não é sem motivo, né? Ela simplesmente perdeu o foco, né? Assim, eu procrastino bastante. Posso dizer que eu procrastino bastante, porque às vezes tem muitas atividades das quais eu sei que eu preciso realizar, principalmente quando eu chego em casa e eu acabo perdendo algum tempo procurando um vídeo para me assistir enquanto eu faço alguma outra coisa, enquanto eu lavo uma louça, enquanto eu faço uma janta, enquanto eu dou uma arrumada na casa. E eu perco muito tempo na procura desse vídeo, e daí eu abro o Instagram, e daí você vê outra coisa, você abre o TikTok, vê outra coisa, e fica naquilo, né? Hoje em dia, né, isso está muito mais evidente pela quantidade de informação que nós temos acesso, né? Por exemplo, hoje a gente pega, é muito fácil você abrir o seu Instagram ali a qualquer momento, né? Uma coisa que eu achei interessante é que nos últimos dias tem aparecido para mim no Instagram uma informação de que eu já vi alguma coisa ali assim. Você não acha que já está bom? Mais ou menos isso, né? De você consumir o conteúdo. E eu achei muito interessante isso, bem legal, porque eu já tentei fazer esse tipo de coisa, travar o nível, a quantidade de informação que eu estou consumindo nas redes sociais no geral, né? E, e isso acaba que mostra, né, o quanto de informação que a gente recebe, o quanto de acesso à informação que a gente tem, né? É muita coisa que aparece todos os dias, coisas novas. E agora, que movimenta o Brasil hoje, nesses próximos dias, né, é Copa do Mundo. Estamos às vésperas de começar uma Copa do Mundo, um evento que para nós brasileiros é muito, não vou dizer muito importante, né, porque tem muita coisa muito mais importante do que futebol, mas pro entretenimento brasileiro, o futebol é top 1,
né, dentro dos entretenimentos do brasileiro. Né? O futebol é top 1. É uma das coisas que o brasileiro mais consome. Né? E um evento que acontece a cada 4 anos, num país onde nós somos referência e tudo mais, né? Acaba que a gente acaba se dispersando algumas vezes, vê alguma coisa e, né, perde a clareza. Né? Mas assim, a procrastinação em si, ela não é uma doença que precisa ser tratada. É uma ação que ela pode ser melhorada. Porque eu já tentei ficar 100% focado cortando as redes sociais. Cortei rede social no final do ano passado, eu desinstalei todas as minhas redes sociais. Para falar todas, eu deixei o WhatsApp, que eu uso para trabalho, para comunicação com a família, e deixei o YouTube, porque eu consumo muitos vídeos. Né? Tentei evitar o consumo de, assim, por exemplo, shorts, vídeos no shorts, eu consumia bastante, mas eu tentei evitar, né? Para meio que fazer uma desintoxicação. Fiquei aproximadamente uns 3 meses sem Instagram, sem TikTok, sem Facebook, sem nada. Né? Não é uma coisa que eu recomendo para todo mundo fazer. Não é todo mundo que consegue. Ainda mais nos dias de hoje. Né? Às vezes você precisa disso para trabalho. Hoje eu trabalho na parte de e-commerce. Para nós que estamos no digital, é essencial trabalhar a rede social. Não exatamente a minha, mas eu trabalho a rede social da empresa. Eu cuido da rede social da empresa. Então a gente trabalha ali constantemente. Abre TikTok, abre Instagram, abre Facebook para responder uma pergunta, para ver alguma coisa. Até pela questão de querer consumir conteúdo que possa se tornar relevante, né, para a empresa e tudo mais. Mas assim, eu percebi que a minha procrastinação é algo que às vezes me atrapalha. Né? Por exemplo, não é que eu não queira postar um vídeo. Né? Eu quero postar um vídeo, mas eu acabo postergando isso, buscando tema. Às vezes eu fico meio perdido sobre o que eu vou falar, o que eu vou trazer para vocês aqui no canal, o que eu vou postar, né? E eu acabo me perdendo um pouco nisso. Mas é uma coisa que assim, eu tento meio que trabalhar em cima disso. Né? A gente precisa trabalhar, precisa estar em constante aprimoramento. Né? E essa questão da procrastinação, né, é algo muito falado nos dias de hoje. Né? Se você procurar, provavelmente, se você achou esse vídeo, é porque você se interessa por esse tipo de conteúdo, por esse determinado assunto. E assim, dentro da questão da procrastinação, existem alguns pontos, né, uma estrutura, né, de alguns pontos, que inclusive um deles eu já falei, né, que é a questão da preguiça. Procrastinação não é preguiça. Né, a procrastinação em si, às vezes, é uma atenção, algo que está prendendo mais a atenção da pessoa. Os procrastinadores em si, muitos são trabalhadores, né? Pessoas que trabalham muito, só que às vezes elas perdem um pouco do foco por conta de outras coisas que chamaram a atenção, né? E eu vou dizer para vocês, um pouco disso também às vezes é confundido com TDAH, déficit de atenção e muitas outras coisas do tipo, né? São confundidos ou até tem relação entre elas, né? E assim, tem uma questão de expectativa sobre o que você coloca, sobre um trabalho, sobre fazer, porque que nem no meu caso, que eu falei, às vezes quero trazer um vídeo aqui para o canal, trazer um conteúdo aqui para o canal, falar sobre alguma coisa, mas isso me parece algo pesado, dificultoso para mim conseguir um tema, para mim falar com vocês, para mim trazer algo do meu cotidiano, né? E quanto maior
é isso, mais tem mais expectativa, mais pesado, mais difícil é para mim começar, para mim fazer, né? E assim, a gente fica naquela questão do perfeccionismo. Por quê? Porque não tem um tema. Ah, vou falar sobre qualquer coisa, ver o que eu vou fazer e tal. Fica nisso, né? Eu querer trazer um tema para o canal, né? E acabar tornando isso pesado e querer fazer o mais perfeito possível, né? E agrega mais peso em cima disso ainda, né? Então, assim, traz mais dificuldades, né? Essa forma. Eu tenho trabalho, eu tenho os meus negócios, os meus projetos, eu tenho canal, tenho família, então acaba que, assim, fica complicado de conseguir estruturar isso tudo na cabeça e fazer isso tudo perfeitamente e acaba preocupando se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo errado, se está certo, se não está. E acaba que isso às vezes tira um pouco do foco da gente, a cabeça meio que dá aquele estralo e a gente não sabe como que vai fazer e acaba procrastinando, né? Empurrando com a barriga, como se dizia antigamente, né? É, assim, não tem muito uma explicação para isso. Só que tem uma resolução para tudo isso, que é fazer o que eu estou fazendo agora. O vídeo está perfeito? Não, não está. Às vezes eu acho que eu estou falando nada com nada, né? Mas pelo menos eu estou agindo, né? Para resolver o problema da procrastinação, você tem que agir. É isso que eu já falei outras vezes. E assim, percebe que a resolução para a maior parte dos problemas nossos é agir, é fazer, é tentar. É isso. Eu resolvi, falei, não, ontem eu estava pensando no vídeo que eu ia postar e não tinha ideia, não tinha ideia. E daí eu comecei a ler sobre isso, sobre a procrastinação, porque eu estava procrastinando. Falei, pô, é um tema legal. Daí eu fiquei pensando, preciso estruturar. E daí eu pensei bem, li mais algumas informações e falei, não, eu não tenho que fazer o melhor possível? Tenho, claro. Mas sim, eu não tenho que esperar estar perfeito, um roteiro perfeito para mim vir aqui. Pô, é só vir, abrir a câmera e começar a falar. Depois eu corto alguma coisa que tiver que cortar, eu faço o que tiver que fazer. Mas não tem muito segredo, entende? Mas assim, é criar esse hábito de fazer. De fazer vai vencer a procrastinação, entende? O hábito de você botar as coisas em ação, sabe? Se o vídeo não está perfeito, pô, desculpa, estou tentando melhorar, mas pelo menos eu estou fazendo. Tem gente aqui que está vendo meu canal e que quer fazer e não faz. É só ir lá e começar, entendeu? Então, é isso. Vou deixar só essa mensagenzinha para vocês aí hoje, beleza? E começa a fazer. Começa a fazer, você vai perceber que você vai tirar esse hábito de procrastinar. Beleza? Valeu, pessoal.